Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos que me ouvem, estão conosco nas suas casas, em outros lugares, onde quer que estejam. Que a paz do Senhor esteja convosco, esteja com todos nós, amém? Nós estamos aqui para celebrar a Deus, o culto de adoração e de louvor ao nosso Deus. E nesse espírito nós vamos cantar com o irmão Elias, a irmã Mary, Vinícius está aqui nos ajudando. Então nós vamos louvar o Senhor. Louve ao Senhor aqui, aí na sua casa, onde você estiver também, junto conosco. Sabe por que nós temos adoração em nosso DNA? Porque nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Nós não aparecemos assim, evoluindo de outra espécie. Deus nos criou, a palavra de Deus diz isso, eu creio na palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Nós temos no nosso DNA a adoração a esse Deus que nos criou, a quem nós devemos prestar o nosso culto e o nosso louvor. Eu quero ler na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido.
lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É preciso que nós coloquemos em prática aquilo que a palavra está dizendo. A palavra de Deus não mostra para nós uma vida com um mar de rosas. Existe uma canção do cantor e poeta Sérgio Lopes que diz: ansiedade, medo, dúvidas, eu também posso ter. Mas nós temos que lançar todas as nossas dúvidas, os nossos medos, ansiedades, debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele cuida de nós. Então, essa palavra que eu digo aqui, mais uma vez, me solidarizando como igreja do Senhor Jesus, com aqueles que estão passando dificuldades. Lembra aqui da irmã Lucimar, perdeu o seu irmão querido. Quero dizer para a irmã Lucimar e para toda a família que a nossa igreja deseja e ora para que o Senhor esteja confortando, consolando o seu coração, o coração de toda a família, e assim outros aperibeenses, nossos queridos conterrâneos, nossos amigos. Então nós estamos aqui passando juntos esse momento difícil, mas o Senhor nos guarda, nos protege e cuida de nós. A palavra de Deus mostra isso e declara isso, para que nós possamos entregar ao nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo, que morreu por todos nós. Ele cuida de nós, Ele cuida de nós, Ele cuida de você, cuida de cada um de nós, e nos dá condição de vivermos uma vida maravilhosa aqui na presença dEle. Vamos continuar adorando o nome santo do Senhor. És o caminho, a vida e a verdade.
gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Sabe o que é uma coisa linda? É esse louvor. Que coisa maravilhosa. Às vezes a gente ouve tantas músicas, às vezes canta e não medita. Olha bem, se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, como é que é? Recebe o meu louvor. É de coração, coisa maravilhosa. É isso que nós vamos ver hoje, na meditação de hoje. As coisas que vêm do coração, para tocar o coração de Deus. Na quarta-feira da quinzena passada, nós estivemos aqui meditando na palavra de Deus, refletindo, e nós estávamos vendo Jesus ali no Sermão do Monte, ensinando e mostrando para nós que o ato de entregar a oferta, antes de entregar a oferta, nós devemos analisar como está o nosso relacionamento com o nosso próximo, e aí analisar e ver e deixar diante do altar a oferta, e depois ir reconciliar, reaproximar do próximo, para depois entregar a oferta, porque assim nós estamos cumprindo o mandamento de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Hoje, mais uma vez, nós vamos ver na palavra Jesus confrontando ensinos de homens, humanos, ensinos falsos, ensinos apenas de tradições humanas. Um debate entre Jesus e os fariseus e mestres da lei. Durante o ministério terreno de Jesus, várias vezes nós vemos na palavra Jesus debatendo com eles, e eles eram pessoas muito importantes na época, na nação de Israel. Eram pessoas que faziam parte de um tribunal chamado Sinédrio, que era como se fosse, podemos fazer uma comparação com o Supremo Tribunal Federal hoje do nosso país. Então era composto ali pelo sumo sacerdote e mais 70 membros, e entre eles estavam na versão tradicional, escribas, que a gente lê na NVI, os mestres da lei, eram as pessoas estudiosas, e os fariseus, que eram políticos, pessoas ali que usavam a religião para colocar ao povo vários ensinamentos e várias tradições humanas. Mais uma vez, Jesus vem e confronta a tradição humana, a hipocrisia humana, e coloca aquilo, um ensinamento verdadeiro, o ensinamento que traduz a verdadeira interpretação da palavra de Deus. E eu quero relembrar aos irmãos o que eu já frisei na outra vez, outra oportunidade que estive aqui, que as multidões ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus, pois diz a palavra de Deus, ele as ensinava como tendo autoridade, e não como os mestres da lei. Então vamos à palavra, vamos ver o que a palavra tem para nós hoje, para nós refletirmos, degustarmos, nos deliciarmos com a palavra do Senhor. Eu quero abrir a Bíblia em Marcos capítulo 7 e ler versículos de 1 a 13, você pode me acompanhar aí em todo o seu conforto, aonde você estiver, no celular, onde tiver a palavra de Deus impressa, ou na Bíblia mesmo. Vamos juntos. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13, diz assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar.
Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Na quinzena passada nós estivemos refletindo sobre a oferta que agrada a Deus, e hoje nós vamos refletir novamente sobre a oferta que agrada a Deus, parte 2. Nós vemos aqui no texto, primeiramente, que os fariseus e os mestres da lei, que eram religiosos, pessoas religiosas, pessoas que se julgavam sábias a seus próprios olhos e também aos olhos do povo, eles tinham primeiro uma concepção de pureza. Só que essa concepção de pureza, de purificação para eles, era uma questão ritual, era uma questão apenas cerimonial, era uma questão externa. Nós lembramos que nas bodas de Caná, onde Jesus transformou a água em vinho, tinha lá vários jarros de água, que continham água, e eram separadas para a festa, para que as pessoas pudessem chegar e se purificarem exteriormente. Mas aquilo era um ritual, não é questão de higiene. No texto não diz para nós que eles estão preocupados com a higiene dos discípulos de Jesus ao comerem com as mãos por lavar, ou sem lavarem as suas mãos. Era uma questão religiosa, uma questão que eles ensinavam na sua tradição por séculos e séculos, dizendo que deveriam se purificar. A purificação seria um ato cerimonial. O que Jesus ensina? Ensinou para eles naquela época e ensinou para nós hoje. Em Mateus capítulo 15, versículo 10, Jesus ensina que o que contamina o homem não é o que entra no homem, mas o que sai do homem. Quando ele usa homem, é porque esse termo era utilizado no sentido genérico. Está dizendo para qualquer pessoa, homem ou mulher, qualquer pessoa. Então, o que Jesus está ensinando? O que Jesus ensinou para eles e ensinou para nós? Os discípulos ficaram perguntando: Jesus, mestre, ensina-nos o que o Senhor está querendo dizer com esta parábola. E Jesus ensinou, porque o que entra no ventre e é lançado fora. Mas o que é que sai? O que sai do homem são os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, toda a maldade que está dentro de onde? Dentro do coração. Então é lá que tem que ser purificado.
A purificação tem que ser feita do interior para o exterior, e não o contrário, do exterior para o interior. Aprendemos aqui que a religião ela não pode ser usada como um tripé para que a tradição ensinada tradição humana de preceitos não espirituais, que não foram dados por Deus, coisas que Deus não aprova, mas que a religião às vezes faz um tripé para que essas coisas sejam consideradas mais importantes que os mandamentos de Deus. Olha aqui o que diz o versículo 8: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. É isso que Jesus está ensinando para eles, e é isso que nós hoje estamos aqui refletindo. Existe uma frase que às vezes nós que somos evangélicos e cristãos, às vezes nós não gostamos dessa frase, só que muitas vezes ela tem que ser entendida no seu contexto correto. Foi Karl Marx que ele não criou essa frase, ele apenas reproduziu o que já era um conceito da época dele, que diz que a religião é o ópio do povo, e muitas vezes é mesmo, e muitas vezes porque as pessoas se utilizam da religião para ensinar preceitos humanos, preceitos egoístas e tantas outras coisas mais, que não condizem com aquilo que Deus ensina. E Jesus confronta toda a hipocrisia de ensinamento humano e coloca na face das pessoas, sejam elas religiosas ou não, ele ensina verdadeiramente, ele está ali para ensinar e cumprir o mandamento de Deus de uma maneira perfeita. E então ele acaba com a hipocrisia e a falsidade. O que está acontecendo aqui? Durante muito tempo eu não conseguia entender esse texto, porque essa palavra que Jesus utiliza aqui, corban, é uma palavra que às vezes a gente não entende, fica sem entender, mas nós estamos aqui para entender a palavra de Deus de uma maneira perfeita, porque nós podemos analisar e aprender do Senhor Jesus. É maravilhoso. O que estava acontecendo aqui? Nesse debate, que eles começam a falar e acusar os discípulos de Jesus de quebrar a tradição dos anciãos, a tradição antiga deles de ensinamentos, de lavarem-se, de se purificarem. E Jesus vai, porque sabe que isso é hipocrisia. Não adianta você querer, diante de Deus, agir com segundas intenções, porque não adianta. Você pode querer enganar a si mesmo, mas não pode enganar o Senhor Jesus. Então ele já sabia que é hipocrisia. Então Jesus lança em rosto: olha, vocês é o seguinte, vocês me honram com os lábios, o coração está longe de mim. Vocês é que negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições. Aí o que está dizendo na palavra? Continua o versículo 10: Moisés disse, lá os mandamentos de Deus: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Aí segue o versículo 11: mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corban. O que isso significa? O mandamento de Deus diz que nós devemos honrar em todo o sentido de sustentar, quando for necessário, o pai e a mãe, e não desamparar. Aí, aquelas pessoas daquela época diziam que, o que dizia a tradição dos anciãos? Que qualquer coisa, ou seja, qualquer objeto de valor, que a pessoa separasse e se pronunciasse a palavra corban, por exemplo, se eles tivessem uma casa onde moravam e eles pronunciassem: não, essa casa é corban, ou seja, oferta consagrada ao Senhor, uma oferta dedicada ao Senhor, ninguém poderia mexer, ninguém poderia tomar posse. Aquilo teoricamente teria que ser uma oferta para Deus. Só que, na verdade, Jesus, conhecendo a maldade deles, a hipocrisia deles,
eles diziam que estavam desobrigados de honrar o pai e a mãe, ou seja, sustentar na sua velhice, quando estivessem desamparados, porque algo de valor que eles tinham dedicado a Deus, tinha feito o voto de Corbã, ou seja, eles desamparavam os seus pais, dizendo que aquilo era Corbã, seja em valor de dinheiro, ou seja, de valor de imóvel ou outras coisas que eles tivessem. Na verdade, eles queriam que ficasse para eles, porque não poderia ser de ninguém. Aquilo era uma oferta, só que pertencia a eles no momento. Então eles estariam usufruindo daquilo e deixando os pais desamparados. Aí vem Jesus e confronta essa hipocrisia. Lá em Mateus 23, versículo 23, diz a palavra do Senhor, Jesus mais uma vez confrontando os ensinamentos dos escribas e fariseus, inclusive sendo muito rígido, muito duro com a hipocrisia deles. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Olha Jesus confrontando. Não adianta separar a oferta de qualquer valor que seja, valor material, e dizer que isso é Corbã, oferta dedicada ao Senhor, com hipocrisia. O que Jesus está dizendo aqui? Aquelas pessoas, aqueles mestres da lei, eram rigorosos na sua religiosidade, na sua religião. Eles seguiam as normas que eram ensinadas a eles durante gerações e gerações. Inclusive eram dizimistas, até das hortaliças. Só que Jesus confronta e disse para eles: vocês deviam fazer aquilo que a religião diz para fazer, mas só que vocês têm que fazer o mais importante. O que é o mais importante? É a justiça, é a misericórdia, é fidelidade, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmos. Eu quero finalizar com a palavra de Deus em Romanos 12, 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esta é a orientação da palavra. Sacrifício é oferta. É esta oferta que agrada a Deus, para que Deus está mandando na sua palavra, através do apóstolo Paulo, que deixou registrado: irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam como oferta agradável a Deus, sacrifício vivo de vocês mesmos, com o coração de dentro purificado, com um sacrifício vivo. Este é o culto que tem raciocínio, onde Deus ouve e aceita a nossa oferta, porque ela vem de dentro, e assim agradamos ao Senhor, como oferta em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que possamos agir de acordo com os ensinamentos da palavra. Amém e amém. Minha vida é do Mestre.
Deus.